Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: terminou, mas vive na casa da ex-mulher, diz que é por causa dos filhos. E quando falo em acertar dias certos para ir ver, desconversa. Olha, meus amores, existem situações e situações, mas tem coisas que às vezes a gente tem que ficar esperto sim, viu? Às vezes a gente tem que ficar esperto, a gente às vezes tem que dar uma cutucada assim, porque olha, tem histórias aí que é de arrepiar o cabelo do tanto que tem pessoa que acaba enganando outras. Mas engana num nível hard, num nível pesado que, gente, vocês não fazem nem ideia, tá? Eu tenho atendido umas coisas aqui no privado que tem até me assustado um pouco, de o quanto a pessoa consegue enganar a outra, de uma forma assim absurda. Então, realmente, cada caso é um caso. A gente também não pode projetar, né, maldade em tudo, porque senão a gente está perdido, senão a gente vai viver de paranoia. Como eu disse, cada caso é um caso. Assim como a gente não pode trazer, né, traumas do passado e projetar na situação presente e assim por diante. Porém, olha, terminou, mas vive na casa da ex-mulher. Diz que é por causa dos filhos. Então, essa história tem que ficar esperto sim. Porque o que tem de casos de pessoas que terminam, mas aí permanece lá na casa da ex, como você disse aqui. Por quê? Porque, na verdade, esse término, às vezes, nem é término. Falou para ex que precisa de um tempo para pensar. Então é melhor, então ele aluga um apartamento, ele vai para o apartamento. Então assim, tem casos, minha querida, que o cara não terminou, ele só pediu um tempo para a esposa. Falou que é melhor para ele colocar a cabeça em ordem, para ver se realmente, né? Porque o casamento deles tem coisa que tem que ser acertada. Então, não que não esteja em crise, não que não tenha coisas ali que sim precisam ser acertadas, mas ele não termina. Ou, sim, terminou. Falou, não, ó, vamos terminar, eu vou alugar um apartamento, é melhor. Daqui a pouco a gente começa a mexer com o divórcio. Porque aqui você falou terminou, você não falou se separou, se divorciou, porque tem isso. São casais que se separam, mas não se divorciaram. Terminaram, findou a relação, vamos falar de boca, mas não no papel. E aí fica nessa, né? Então assim, escuta, esse término, algumas perguntas devem ser feitas. Esse término faz quanto tempo? Você conheceu ele depois do término ou você já saía com ele antes do término, enquanto ele ainda estava casado? Então, tem muitas coisas que se eu tivesse te atendendo, né, se eu tivesse te ouvindo, é óbvio que então aí as coisas ficariam claras. Porém, aqui esse vídeo serve para orientar você que às vezes está passando por uma situação semelhante e pensar questões. Então, por isso que eu levanto questões aqui. O tempo que ele está terminado é de se levar em consideração? Evidente que sim. Tá? Evidente que sim. Porque assim, um término muito recente, não vá acreditar que, meu Deus do céu, agora ele terminou, então agora ele é meu. Términos recentes, vá com calma, não crie tanta expectativa, porque ó, tá sim de relacionamento que termina e depois eles voltam, tá? Seja porque o cara ficou com muita falta dos filhos. Aqui ele tá alegando, tá vendo? Que é por causa dos filhos. Então, eu conheço gente que só não separou ainda por causa de filho.
E se separa, 2 meses depois está de volta, porque não aguenta de saudade dos filhos. Então não é nem por causa da esposa, mas não aguenta de saudade dos filhos. Então acaba voltando para dentro do casamento. Então não é que volta para morar na casa, mas nós estamos mais juntos. Não, volta pro casamento. Até porque a mulher não aceita, né? A mulher fala, não, você vai voltar em casa, vai ficar morando aqui? Como assim? E tá certa ela também, né? Então ele volta pro casamento. E aí vai manter você como amante. Agora, no seu caso, quando eu falo para ele de acertar dias, né? Ele desconversa. Bom, então, minha querida, tem que chegar e chegar junto mesmo. Olha, todas as vezes que eu falo para você sobre acertar dias, você desconversa. Escuta, eu estou falando sério. Eu estou falando que seria ideal você acertar dias para ir vê-los. Senão fica essa coisa, hoje eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Então, assim, não é melhor acertar dias até pra gente se programar enquanto casal? Para eu saber que, por exemplo, de segunda, quarta e sexta, você tá livre pra gente. De sábado, domingo. Então, não é melhor já começar a colocar isso em ordem? Até porque, então por isso que eu falo, é uma conversa séria. Até porque, do jeito que tá, não tá bom pra mim. Não tá legal. Isso, pra mim, não tá, sabe, não tá cabendo no meu mundo esse negócio. Eu tô achando estranho e, sabe, pra mim tá meio sem sentido isso aí. Ou seja, é posicionamento. Eu tô falando que ele não tem que ver os filhos? De maneira alguma. Não é? Quantos anos tem esses filhos? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque, de repente, dependendo da idade desses filhos, então, a mulher está lá, na casa que era deles, e ele está num apartamento. Ele pode sair da empresa, passar, pegar os filhos. Ele não precisa ficar lá. Ele pode pegar os filhos, levar para o apartamento deles, para o apartamento dele, que ele alugou. Entende? Passa a noite lá, no outro dia ele leva os filhos para a escola. Então, tá vendo? Depende da idade desses filhos. Óbvio, vai depender também da estrutura do apartamento dele, porque às vezes a casa tem toda uma estrutura. O apartamento é uma kitnet. Então, fica inviável ele levar os filhos para lá. Certo? Então, olha quanta coisa que tem que ser analisada. Por isso que eu digo para vocês aqui, tudo tem o seu contexto. Como eu estou dizendo, tem cara que não vai ter condições de levar para o apartamento dele para os filhos passarem a noite lá. Né? Porque não, é muito pequenininho, ele tem 3 filhos, mora numa kitnet. Tudo bem, uma coisa é num final de semana eles podem ir lá, vão até gostar, vão ficar tudo na sala, um em cima do outro, vão fazer guerra de travesseiro. Mas, não é, fazer isso 3 vezes na semana não é viável. Então, sim, eu vou ter que ser compreensível e entender que ele vai sair da empresa e vai passar na casa para ver os filhos. Enfim, né, gente? Quando a gente começa a ficar com uma pessoa que já tem filhos, a gente tem que saber que essa bagagem vem. Principalmente se é uma situação recente, que é o que parece aqui, que é muito recente. Porque se você começa a namorar um cara que já está separado há 2 anos, 1 ano, então já está tudo certo. Ele já está estabelecida a rotina que ele tem com o filho. Tanto que ele já te fala isso de antemão. Não, então, olha, de final de semana, a cada 15 dias, de final de semana, eu fico com meu filho. Ou então ele fala, o meu filho passa 15 dias na casa da mãe, 15 dias comigo. Então, o cara já está tudo certinho. Então, o problema não é ter filhos. O problema aqui que eu estou percebendo é que é muito recente e você está nesse bolo todo. Aliás, eu acho que você estava antes da separação já, né? Já estava embolada aí. Meus queridos, muita coisa deve ser pensada. Por isso que essa história de que, nessas coisas a gente não manda uma ova. É a sua vida, é a sua história. Então, antes de você se lançar de cabeça em alguém, pense
pense, conheça melhor essa pessoa, conheça as condições e se você terá estrutura para aguentar o que vem pela frente. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história. Você não vai ficar na fila de espera das gravações gratuitas, que são estas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.